Olá, queridos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe profundamente a sua vida neste dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você desde o primeiro instante da manhã, envolvendo o seu coração, a sua casa e tudo aquilo que você fizer hoje. Que este seja um dia guiado pela presença de Deus, marcado pela graça, pela misericórdia e pelo cuidado do Senhor em cada detalhe. Que ao iniciar este momento, você sinta o amor de Deus te alcançando, trazendo descanso para a sua alma, renovando as suas forças e enchendo o seu coração de esperança. Independentemente de como você acordou, das lutas que está enfrentando ou das preocupações que carrega, saiba que Deus está com você agora. Abra o seu coração, aquiete seus pensamentos e permita que o Espírito Santo fale com você, porque este momento foi preparado por Deus para te fortalecer, te consolar e te aproximar ainda mais dele. Se este momento de oração está falando com o seu coração, eu te peço com carinho, deixe o seu like e se inscreva no canal Alma em Oração. Esse gesto simples nos ajuda muito a levar essa mensagem de fé, esperança e oração para ainda mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus neste dia. Antes de entrarmos em oração, eu te convido a aquietar o coração por um instante e permitir que a palavra de Deus fale com você, porque o crescimento espiritual não acontece por acaso. Ninguém amadurece na fé simplesmente deixando a vida levar. Crescer espiritualmente é uma escolha diária. É decidir conscientemente moldar a própria vida em torno de Jesus, e não em torno do conforto, dos hábitos antigos ou daquilo que é mais fácil. A Bíblia nos chama a olhar para Cristo, observar como ele viveu, como ele pensava, como ele reagia, e então decidir seguir os mesmos passos. A palavra nos ensina em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso significa que não fomos chamados apenas para acreditar em Jesus, mas para pensar como ele pensava, carregar o mesmo modo de ver a vida, as mesmas prioridades e a mesma postura de total rendição diante do Pai. Se você deseja crescer como cristão, precisa olhar com atenção para a maneira como Jesus viveu aqui na Terra e se perguntar todos os dias: como posso refletir esse exemplo na minha vida prática? E um dos exemplos mais claros que encontramos é a vida de oração de Jesus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 35, que muito cedo, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Nada disso está escrito por acaso. A palavra faz questão de mostrar que era cedo, que ainda estava escuro, que ele se levantou, que saiu do meio das pessoas e buscou um lugar a sós para falar com o Pai. Isso revela que a oração não era algo superficial para Jesus. Era intencional, exigia sacrifício, custava sono, exigia afastamento do barulho e da multidão. Era algo pessoal, profundo e verdadeiro. E por que isso é importante para você? Porque aquilo que Jesus fazia logo pela manhã revelava suas prioridades. Antes que as pessoas tocassem o dia dele, o Pai já tinha tocado. Antes das demandas, dos problemas, da pressão e das necessidades surgirem, ele já havia estado na presença de Deus. Quando você escolhe orar pela manhã, você está colocando o seu dia nas mãos de Deus antes de tentar controlá-lo sozinho. A Bíblia diz no Salmo 5, versículo 3, que pela manhã o Senhor ouve a nossa voz e que apresentamos a Ele as nossas súplicas e ficamos na expectativa. Há algo poderoso em começar o dia olhando para cima, em vez de apenas olhar ao redor. Quando você começa com Deus, se torna mais fácil permanecer consciente da presença dele ao longo de todo o dia. E o seu coração naturalmente retorna à oração em vários momentos, porque você já iniciou nesse lugar. A oração da manhã também alinha o seu coração com a vontade de Deus,
porque você não está pedindo para Ele abençoar planos que já fez sem consultá-lo, mas está permitindo que Ele molde seus pensamentos, decisões e reações antes mesmo do dia começar. Isso te torna mais sensível à voz do Espírito Santo, mais atento aos direcionamentos e mais aberto à vontade de Deus. A palavra diz em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, sua vida começa a entrar em ordem. Seu coração se torna um espaço onde a paz, a sabedoria e a direção do Senhor podem habitar. Ter um tempo separado com Deus, logo cedo, é como alinhar o coração na frequência certa. E isso faz com que você perceba quando Ele te impulsiona a encorajar alguém, a falar com mais amor, a se calar antes de reagir ou a orar por uma pessoa que vem à sua mente de repente. Muitas vezes, Deus prepara encontros divinos ao longo do dia, pessoas que precisam de uma palavra de esperança, de uma oração ou até de um simples gesto de carinho, e quando você começa o dia com Deus, você se torna mais disponível para ser usado por Ele. Em outros momentos, é você quem precisa de força, consolo e clareza. E a oração da manhã é o lugar onde você entrega seus fardos antes que o peso do dia caia sobre seus ombros. Jesus frequentemente se afastava da multidão para orar. E a Bíblia diz em Lucas, capítulo 5, versículo 16, que ele se retirava para lugares solitários e orava. Se o próprio Filho de Deus escolheu viver assim, quanto mais nós precisamos desse tempo com o Pai. Ele orava não por fraqueza, mas porque vivia em perfeita comunhão com Deus e desejava permanecer nela, ouvindo, recebendo direção e caminhando exatamente no centro da vontade do Pai. A palavra também nos ensina a orar sem cessar. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E quando você começa o dia em oração, fica mais fácil manter esse espírito de comunhão contínua ao longo de toda a rotina. Agora, com esse coração alinhado, vamos orar juntos. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez, e por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Eu te agradeço por este novo dia, pelo dom da vida, pelo fôlego que está em meus pulmões e pela oportunidade de me aproximar mais de Ti. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força, como está escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Tu és a minha fonte de força, és quem me sustenta quando me sinto fraco, cansado ou sobrecarregado. Hoje eu escolho levantar os meus olhos acima dos problemas, acima das preocupações com o amanhã, acima das lutas financeiras, das crises de saúde, das inseguranças escondidas e das dificuldades visíveis. Eu te engrandeço acima de tudo, porque Tu és maior do que qualquer situação que eu enfrento. Pai amado, eu decido não viver dominado pela ansiedade em relação ao futuro, porque a Tua palavra diz que a Tua graça me basta e que o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso, eu posso reconhecer minhas limitações sem medo e declarar que não consigo sozinho, mas confio plenamente que o Teu poder repousa sobre mim. Quando me sinto limitado, a Tua força não é limitada. Quando me sinto vazio, a Tua graça continua transbordando. Obrigado porque nunca caminho sozinho e porque a Tua graça está sempre disponível para mim. Hoje eu escolho focar em quem Tu és e não naquilo que me falta. Escolho olhar para o curador e não para a enfermidade, para o provedor e não para a escassez, para o Deus que abre caminhos e não para os obstáculos. Eu coloco meus olhos em Ti, Jesus, porque em Ti encontro favor, proteção e misericórdia renovada a cada manhã. Senhor, age poderosamente na minha vida, no meu coração, na minha mente, na minha família e nas minhas circunstâncias.
Remove todo laço escondido, revela toda a armadilha do inimigo e endireita os caminhos tortuosos à minha frente. Guarda a minha mente de pensamentos negativos, de medo, ansiedade e desânimo. Eu recebo agora a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Protege meus pensamentos com o capacete da salvação. Cobre minha mente com a tua verdade e me lembra constantemente de quem eu sou em ti. Mesmo em meio às incertezas deste mundo, ajuda-me a manter minha mente firmada em ti, porque tu prometes perfeita paz àqueles que confiam no Senhor. Fala comigo hoje, Senhor. Deixa-me ouvir a tua bondade logo pela manhã. Mostra-me o caminho que devo seguir. Orienta minhas decisões grandes e pequenas, porque eu elevo minha alma a ti e confio que sabes o que é melhor para mim. Eu lanço sobre ti todas as minhas preocupações, porque sei que tu cuidas de mim. Obrigado pela tua misericórdia que cobre meu passado, pela tua graça que me sustenta no presente e pelas tuas promessas que garantem o meu futuro. Eu te louvo, te honro e te exalto como meu Salvador, Senhor e Rei. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém.